Olá! Ouçam agora uma mensagem inteiramente voltada para o seu crescimento espiritual, direto da Igreja Universo em Cristo, e ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor, trazendo para nós o segmento do estudo Verdade Confundida. Hoje, novo nascimento, nós vamos ver na Bíblia o Senhor Jesus ensinando sobre o novo nascimento e alguém confundindo com o nascimento físico. Por isso que tudo da Igreja Universal em Cristo mostra na Bíblia para você. Então ele diz aqui, capítulo 3 de João, versículo 1 diz: Nicodemos visita Jesus. Lembrando a todos que Jesus aqui era filho de Maria, tinha a família dele lá com José, que a gente chama Jesus nos dias da sua carne. Jesus nascido aonde? Nazaré. Então ele é chamado de Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele está dizendo o quê? Eu sei que Deus está contigo. Eu sei que o Senhor vem, que você vem de Deus. Mas olha o que Jesus responde para ele. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não disse para ele que reconhece que Jesus veio de Deus e Deus é o quê? Espírito. Então ele diz: A isto respondeu Jesus: Se não, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a palavra do Senhor agora vai mostrar a você, Nicodemos, confundindo a pregação espiritual com as coisas físicas. E ele diz o quê? Perguntou Nicodemos a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quer mais explicação de que uma pessoa está confundindo um ensinamento espiritual, que é o reino de Deus, com algo físico? Jesus está falando do novo homem, do nascimento espiritual. Não nascimento físico, debaixo do pecado, mas o homem novo. Então, aqui está o exemplo de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um mestre, ele era um homem sábio, ele era um homem justo e ele era um fariseu. Ele era um membro do Sinédrio, quer dizer, ele era da elite, ele era da corte judaica, a mais alta, a mais alta corte judaica ele pertencia. O farisaísmo, o sinédrio, por exemplo, tinha apenas os 70 membros notáveis, inclusive Paulo fazia parte dele. Então Nicodemos, ele era de uma família importante, ele era um homem tipo assim rico, famoso, Todo mundo conhecia, ele era de uma família aristocrática de Jerusalém, ele era uma autoridade nas Sagradas Escrituras. Nicodemos era um homem, ele era uma autoridade nas Escrituras. E ele confundiu o nascimento espiritual com o quê? Com o nascimento físico. Sendo ele uma autoridade
Ele era uma autoridade da Sagrada Escritura, conhecia os 5 livros da lei, o Pentateuco, conhecia os profetas, todas as coisas. Ele era um mestre. Mas quando chegou Jesus e ensinou a ele o reino de Deus, as coisas espirituais, ele se confundiu todo. Ele não entendeu. E é assim, quando a graça de Deus chega na nossa vida, nós que estamos debaixo de um sistema religioso, principalmente, todos eles, sistema religioso da teologia da prosperidade, curral eleitoral, essas coisas todas aí que você sabe que acontece. Aí que sabe, não ensina nada para você. Quando chega a graça e a verdade, ela é rejeitada. Não é entendida. As pessoas acham, é como aquele homem da caverna, um dos prisioneiros da caverna, ele foi liberto das sombras, ele foi liberto, ele passou pela porta e ele passou a entender as coisas. Então, o que ele quis fazer? Ele voltou para falar para os seus amigos que ainda estavam na prisão. E sabe como os amigos dele viam a ele? Como se ele soubesse menos ainda de quando ele era escravo. Assim são as pessoas que nos conhecem, que sabem que nós somos do sistema religioso e hoje nos vê pregando a palavra da graça de Deus, diz que a gente tem demônio, diz que a gente é uma seita, diz que a gente não sabe o que está falando. Mas não é. É assim mesmo. Nicodemos era uma autoridade nessa. Quanta teologia tem por aí, né, não? Cadê os templos da graça e da verdade? Cadê? Cadê o ministério da graça e da verdade em cada esquina da nossa cidade? Cadê? Não tem. É como Nicodemos. Era uma autoridade na Sagrada Escritura, mas o reino de Deus chegou e ele confundiu as coisas. Por isso nós temos esse entendimento também. Jesus trazendo tudo novo. No livro de João, capítulo 13, versículo 31, Jesus, ainda antes de morrer, antes de vir a nova aliança, ele diz: eu trago um novo mandamento. Então, quando os religiosos ouviam isso, eles queriam matar Jesus. Não foi isso que aconteceu? Eles mataram, eles escolheram Barrabás e não Jesus. Porque Jesus ensinava essas coisas. Então, o Jesus vem dizendo aqui em João capítulo 13, do 31 até o 35, Jesus vem trazendo o quê? Novo mandamento. Novo, então tudo se fez novo. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Deus, através dos profetas, diz, eu faço coisas novas. Será que vocês não olham, não percebem, não conseguem ter discernimento, não conseguem entender que em Cristo Jesus tudo se fez novo? Inclusive cada um de nós. Vamos ver isso hoje? Então Jesus aqui, ó, ainda na antiga aliança, ele diz, eu trago para vocês um novo mandamento. Então a palavra hoje que você deve focar é novo. Novo. E é Jesus que está falando, não sou eu. Então no capítulo 13 de João, ele diz, versículo 34, novo mandamento vos dou, 2 pontos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha a condicional. Se tiverdes amor uns para com os outros. Senão, você não é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você é discípulo da carne, mas não do Espírito. Não é discípulo de Jesus quem não ama o irmão, quem não ama o próximo. Jesus está dizendo o quê? Eu trago novo mandamento. Nós vamos ver daqui a pouco a nova aliança, novo mandamento. Por que novo mandamento na nova aliança? Porque na aliança, diz o Senhor Jesus, em um dos livros históricos aqui, Marcos, Lucas, Mateus ou João, ele diz, a lei de Moisés diz, disse Jesus,
A lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente, mas eu digo. Ele diz, eu, Jesus, digo. Eu, Jesus, digo. Então, ele está trazendo o quê? Um novo mandamento. Então, ele cita o quê? A lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente, mas eu digo que você deve amar até quem te odeia. Porque se você ama quem ama você, você não está fazendo nada demais. Jesus disse, esse é o novo mandamento, que você ame até quem te odeia, que você ame até o seu inimigo. Por quê? Porque Deus me amou quando eu era inimigo no entendimento dele. Quando eu andava no pecado, Deus me amou sendo eu ainda inimigo dele. E como é que agora eu não posso amar aquele que me odeia? Amar significa você não trazer no seu coração o ódio, a raiva, as obras da carne. O revidar a pessoa, aquele ódio que ela tem de você. Eu posso ter inimigos, mas eu não sou inimiga de ninguém. Eu não trago no meu coração ninguém no ódio, na raiva, no ressentimento, nada disso. Porque eu estou no altar da graça de Deus. Tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar em mim a nova criatura. Porque eu quero. Aí é o que Jesus disse. Se a pessoa nascer de novo, então tem a condicional. Então eu quero o reino de Deus. Eu, Lúcia, quero o reino de Deus. Eu, Lúcia, quero as coisas espirituais. Eu, Lúcia, quero a salvação. Então a palavra do Senhor mostra mais um item novo dentro do que nós estamos falando. Jesus trouxe para nós esse ensinamento. Primeiro, nascer de novo, novo nascimento. Depois, o novo mandamento, não é? Então agora nós vamos, deixa eu ver aqui, nós vamos a Marcos, deixa eu ver se ainda está aqui marcadinho, porque é muita passagem, né? Marcos capítulo 14, versículo 22. Jesus agora vai trazer para nós o novo pacto, a nova aliança, o novo cálice, que é o cálice da salvação. Ele diz assim, ó, capítulo, preste atenção, foque a sua mente no novo, tá? Marcos capítulo 13, versículo 22, diz a palavra do Senhor, falando sobre a ceia do Senhor. E enquanto comiam o quê? A celebração da Páscoa judaica, que foi o livramento no Egito dos primogênitos. Em outra ocasião falaremos sobre isso. Então a palavra do Senhor, Jesus era judeu. Essa festa não é dos gentios, é judaica, essa comemoração. Então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando o pão, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai este pão, isto é o meu corpo. Era o corpo de Cristo que ele estava dando para as pessoas? Não, porque o corpo dele ainda estava ali, intacto. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue. Era o sangue de Jesus abençoado que estava dentro do cálice? Você vai dizer não, eu também, porque ele estava vivo. Então Jesus está fazendo o quê? Uma parábola. Ele está falando o quê? Uma comparação. Semelhantemente, como se fosse. Lembra que Hebreus nos ensinou que todos os rituais, festas e tudo mais que tinha na antiga aliança eram sombras? Não era a imagem real das coisas? É o que Jesus está falando. O pão, esse momento da ceia, era sombra do que realmente o corpo dele e o sangue dele vertido na cruz, derramado na cruz, ia fazer para todos nós. Lembra disso, é uma parábola. A Bíblia mostra Jesus fazendo várias parábolas. A parábola do filho pródigo.
e outras mais. A parábola do perdão, a parábola das lâmpadas que tinham azeite, as que não tinham. Então, tudo isso eram parábolas, não é? E aqui Jesus também está fazendo uma parábola, uma analogia. Então, ele disse, este é o meu sangue. E ele disse, vírgula, quando você lê a Bíblia, leia ponto, vírgula, para você poder ter o sentido do que você está lendo. Senão não há compreensão, mistura tudo. Como, por exemplo, Tiago diz assim, que derrama o óleo, e você, aí ponto. E a oração da fé sarará o enfermo. Então, existe uma separação do óleo para a oração da fé. Então, tem que ler as pontuações para você entender corretamente o que a Bíblia está te ensinando. Então, aqui Jesus diz, isto é o meu sangue, vírgula, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em favor de muitos. Isso é uma citação e referência de Jeremias 31, 34, Jeremias 31, 34, Êxodo, que vai falar sobre o que aconteceu lá no Egito, no passado, e o que eles estavam comemorando é isso. Então, Jesus está dizendo, isto é o meu sangue. Ele está dizendo, esse sangue é o sangue da nova aliança. E eles estavam debaixo de que aliança? Da lei de Moisés. E Jesus está falando que ele estava derramando o sangue do quê? Da nova aliança. Ele já tinha derramado? Não. Mas quando ele fosse à cruz, que esses que ele estava ensinando isso, visse o corpo dele pendurado, visse o sangue dele ser derramado, eles entendessem que aquela é a ceia de todos, porque a salvação veio sobre todos, não somente sobre os judeus, mas sobre todos. Quando os primogênitos no Egito foram salvos da morte, eram os judeus. Não eram os gentios, eram os judeus. Então, quando Jesus foi à cruz, é isso que ele quer que eles lembrem. Que esse será o pão de todos, que esse será o sangue por todos, não somente pelos judeus. A salvação da morte, o sangue na porta, não mais será só para os judeus, mas sim para os gentios, mas não o sangue de um animal, o sangue dele, não o corpo de um animal, o corpo dele. Então, o corpo do Senhor Jesus é o pão que desceu do céu. Por isso ele diz, aquele que comer de mim tem parte comigo. Então, muita coisa para aprender, principalmente porque o sistema religioso tirou esse entendimento de nós, colocando coisas criadas. Enfim, hoje o foco é novo. Vamos aqui então. Versículo 25, Jesus diz, em verdade vos digo, olha o que ele diz, que jamais, era a última ceia, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber junto convosco novo no reino de Deus. Você acha que você vai fazer a ceia de pão feito na padaria por alguém, ou suco de uva, que é o fruto da videira, no reino de Deus? No reino de Deus, a própria palavra de Deus diz, gente, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. Então, a ceia do reino de Deus não é comida, não se come, não se bebe, se discerne. Então, a palavra do Senhor está dizendo, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, por isso que Jesus disse, você vai fazer tudo isso novo, mas no reino de Deus. Por isso que Apocalipse 3, ele fala, eis que eu estou à porta e eu bato. Que porta que Jesus está? A nossa vida. Ou você aceita Jesus na sua vida ou não. Então, você que abre o quê? A
porta. Então ele diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Jesus não abre a porta, ele bate. Livre-arbítrio, sua escolha, meu amado e minha amada. Então ele diz: eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta da sua vida. Se você abrir a sua vida para mim, eu entro na sua vida e nós vamos andar juntos. Como diz a Bíblia, aquele que se une ao Senhor Jesus em espírito e em verdade é um espírito com ele. Então ele diz: eu estou à porta. Se você abrir, eu entrarei. Eu vou cear com você. E o que Jesus está falando para aqueles discípulos ali? Você não vai mais tomar nada disso, porque eu vou trazer para vocês a ceia que nós vamos fazer juntos, mas no reino de Deus. Porque Jesus veio nos buscar para nos levar ao reino de Deus. Ele veio trazer para nós salvação, libertação da morte eterna, nos trazendo vida eterna. Essa é a nossa ceia. Essa é a nossa ceia. Então, pare, não rejeite a palavra de Deus. Se você neste momento se sentir ferido pela sua crença, não rejeite. Dobre o seu joelho, ora a Deus e fala: Espírito Santo, me ilumina, me dá discernimento, me dá entendimento espiritual. E segue o seu caminho. Ele vai falar com você. E ele diz: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, este é o novo que Jesus traz para nós. Nova aliança. Tudo novo no reino de Deus. Novo homem, o que nasce. Então, esse novo homem, agora nós vamos ver, nós vimos até agora Jesus antes de morrer. Agora nós vamos ver o quê? Jesus Cristo. Não Jesus de Nazaré, porque ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. Então tudo se fez novo. E a palavra do Senhor traz isso para você agora. A nova aliança que Jesus disse que o sangue dele estava fazendo o quê? A nova aliança. E na nova aliança diz as Sagradas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo, em Hebreus 8, o Espírito Santo é que ensina agora. Porque nós vamos aprender sobre o reino de Deus. E sobre o reino de Deus, ninguém pode nos ensinar, somente o Espírito Santo. Por isso, lá em Coríntios, eu não sei se é 1 Coríntios capítulo 2 ou 2, ele diz: essa é a razão pela qual você recebeu o Espírito de Deus. Para que você possa compreender, para que você possa entender o que Deus te deu gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. E o que foi que Deus nos deu gratuitamente no Senhor Jesus? Através da morte e ressurreição dele, o quê? A salvação. E o que é a salvação? É o reino de Deus. Você compreende, abençoado? Então, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a palavra do Senhor diz, não é? Capítulo 5, se eu não me engano, 2 Coríntios, né? Vai falar para você, versículo 17, ele diz assim, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui, abençoado, é a nova aliança. Paulo era que nem Nicodemos. Paulo era um fariseu, rigorosíssimo, religioso rigoroso. Paulo era um homem que entendido na Sagrada Escritura, como Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio, como Nicodemos. Ele era conhecido de todo mundo, como Nicodemos. E Jesus aparece para ele ressuscitado. Nova aliança. E levanta o apóstolo Paulo como ministro, como apóstolo da graça e da verdade. Ele não levantou a Pedro, a João, a Tiago, foi ao apóstolo Paulo. Por isso você pode ler comigo agora o novo na nova aliança. Quem é? O novo homem, aquele que Jesus disse que tinha que nascer de novo. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Então, Paulo disse, se a gente enlouquece, aqui mesmo em Coríntios, capítulo 5, versículo 13, ele diz, se nós enlouquecemos, é para Deus. Entendeu? Quer dizer, porque as pessoas acham a gente louco, né? Jesus foi chamado de endemoniado, né? Então, me chamar de endemoniada hoje de doida é um prazer, é uma honra ser chamada assim pela palavra que a gente leva ao coração das ovelhas, né? Então, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 5, olha o que diz a Bíblia, agora na nova aliança, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o seu batismo do Espírito Santo. Esse é o novo batismo. Você não vive para si mesmo, você vive para Jesus. Você vive para a sua nova vida. E ele diz, assim que nós... Daqui por diante, daqui quando? Depois que Jesus morre e ressuscita, estabelece a doutrina da graça de Deus, ele diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. O que é a carne, abençoado? A pessoa não tem salvação, aquele ali é um pecador lá, ó, vai para o inferno. Não. Ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, não julgue nada. Só Deus pode julgar, porque todos, enquanto nós estivermos aqui, todos nós temos que olhar uns para os outros como pessoas que Jesus morreu para salvá-las. Por isso a Bíblia diz, nós, quem é nós? Quem é esse nós? O novo homem. Aquele que vive em Cristo, não olha ninguém dizendo, ó, você vai para o inferno, porque você faz isso, faz aquilo, vai para o inferno. Não. Porque você tem demônio. Não. Nós olhamos a todos como salvos em Cristo Jesus. E levamos a luz do Evangelho para eles. Como aquele prisioneiro que se libertou da caverna, ele voltou iluminado, ele volta para tirar os seus amigos, para tirar os seus companheiros de cárcere, da prisão. Assim nós estamos fazendo agora. Assim o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está ensinando isso. Então, o Espírito Santo através dele, né, abençoado? Então, entenda isso. E a palavra do Senhor diz, e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, quando? Jesus de Nazaré. Porque os apóstolos conheceram Jesus segundo a carne. Paulo não. Os apóstolos, discípulos, Maria Madalena e todo mundo. Mas ele diz, e se seja lá quem for, seja o apóstolo Pedro, seja o apóstolo João, se alguém conheceu Jesus segundo a carne, quer dizer, que andou com ele, Jesus de Nazaré, morava na casa de Maria com José, ele diz, já agora não o conhecemos deste modo. Viu? E assim, se... Olha o condicional. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, como que nós somos nova criatura? Novas criaturas, como? Se eu estiver em Cristo. Como que eu posso dizer que eu estou em Cristo se eu não estou na doutrina da graça e da verdade, que é o ensinamento dele? Porque só ela pode me transformar no novo homem. Outra doutrina não pode. Só a doutrina, só ele é o meu pastor. Só Jesus é o meu pastor. Só Jesus é o seu pastor. Só ele pode te ensinar a entrar no reino de Deus. Só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Como que eu posso dizer que eu estou em Cristo se eu não estou debaixo da ordenança de Deus, debaixo da graça e da verdade? Essa é a pergunta que fica no ar, não é? Então, ele diz, se alguém está em Cristo. Se você é um novo homem. Se você está trabalhando a morte das suas obras da carne. Como diz Colossenses 3. Ele diz, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Que nova criatura?
não anda mais segundo a carne, não anda mais segundo o pecado. Não odeie o seu irmão, não tem ódio, não tem inveja. Não... Leia Gálatas 5,16 em diante, que a Bíblia vai dizer para você: as obras da carne são conhecidas. O nosso adversário é visto em nós. Aquele que guerreia contra nós, o nosso inimigo, é visto a olho nu em nós mesmos. Por isso a Bíblia diz: as obras do velho homem, as obras da carne, as obras das trevas, elas são conhecidas. Então veja em você, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ver em mim se eu estou fazendo morrer o pecado em mim, a natureza terrena. É isso que está em Cristo. Nós vamos falando sobre isso. E ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A criação. Deus criou o novo homem. Deus criou um novo homem. Esse novo homem está em Cristo Jesus. Então não adianta nenhum de nós pensarmos ou achar que você vai ser novo homem. Longe do Senhor Jesus não vai. Não tem como, porque não é o que Deus diz. Tem gente que põe palavras na boca de Deus. A Igreja Universo em Cristo, graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. A Igreja Universo em Cristo não põe palavras na boca de Deus, ela não adultera a palavra de Deus, porque lá em Apocalipse diz que é maldição. Por isso que a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, diz que todos que estão debaixo das obras da antiga aliança estão debaixo de maldição. Porque debaixo da graça não se pode pregar as obras da lei. Então, se assim fazem, estão adulterando a palavra de Deus. Estão acrescentando, estão tirando. E Apocalipse diz que é maldição na vida da pessoa. Você quer estar numa doutrina de maldição ou na doutrina da bênção? A doutrina da bênção é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E a lei de Moisés nunca foi doutrina do Senhor Jesus. A Bíblia ensina isso para nós, para que você possa ver a diferença. Efésios capítulo 4, versículo 24, 20 diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a santidade cristã. A santidade é o novo homem. Ele diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, que são aqueles que não têm Deus, né, andam contrários, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o que diz a Bíblia, obscurecidos de quê? De entendimento espiritual. Obscurecidos de entendimento e mais o quê? Alheios à vida de Deus. Se você vai a uma campanha de corrente para tirar de você demônio, você está alienado e não sabe que você é o templo de Deus, que ele habita dentro de você. Que no seu espírito está o Senhor. Então isso é uma alienação. Isso são pessoas alheias à vida de Deus. A obra de Deus que ele fez. Olha o que diz a Bíblia. Alheios à vida de Deus por causa de quê? Por causa da ignorância em que vivem. Ignorância o quê? Espiritual. A parábola da caverna é o quê? É a ignorância. É a ignorância em atividade. Acaba com a nossa vida. Por isso, se você não entende uma coisa, pergunta, abençoado. Liga para o telefone da rádio, pergunta, não tenha vergonha. Porque o ditado popular diz que no momento que você pergunta, nós somos ignorantes,
até o momento que nós fazemos perguntas. Então, a partir do momento que você começa a perguntar, começa a se interessar em aprender, você deixa a ignorância para trás. Então, olha o que diz a Bíblia, a palavra ignorância. As pessoas estão obscurecidas de entendimento, alheias à vida de quem? Do Espírito Santo, à vida de Deus, por causa de quê? Olha os prisioneiros da caverna, da ignorância em que elas estão vivendo. Mas por quê? Por causa da dureza do seu coração. O seu coração está duro para o novo, para a nova aliança, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Para quê? O que é dissolução? As obras da carne, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Impureza é fazer ao contrário do que Deus está ensinando. Impureza é o homem carnal, ele é impuro. Enquanto que o homem espiritual é o homem santo. Ele está sendo, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14, com uma única oferta, ele nos santificou. Tanto quanto nós estamos sendo, ele nos purificou, tanto quantos estão sendo santificados. Por isso eu citei João capítulo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus ora a Deus por nós, a última oração dele por nós, ele diz: Pai, santifica-os, santifica aquele que o Senhor me deu, santifica aqueles que o Senhor me deu, santifica o Senhor na verdade. E ele disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Então, o que me santifica? Quando eu aprendo a palavra de Deus. Não as doutrinas dos homens. Não as doutrinas da pegação. Pega isso, pega aquilo, toca isso, toca aquilo. Deus mesmo diz: não toqueis em coisas imundas. Quando você não tocar em coisas imundas, ele disse: eu te receberei. Então, larga tudo. Larga a idolatria. Larga tudo. E vem para Jesus. Vem para essa verdade da sua vida. Aí sim, você vai viver o que Jesus disse: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Você vai aprender a lidar com seus problemas, com as suas situações. Você vai aprender a estar por cima das situações e nunca mais por baixo. Porque você sabe agora quem é você em Cristo Jesus. Mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Maravilha, né? Então ele diz: para cometerem toda sorte de impureza. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estou lendo Efésios capítulo 4, 20. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido. Você está ouvindo Cristo abençoado? Você está ouvindo a doutrina dele, amado? Ele está dizendo aqui: se é que de fato, quer dizer, de atitude, o tendes ouvido. Ouvido quem? Jesus. E nele você tem, por ele você tem sido instruído, segundo a verdade é em Jesus. No sentido, olha o que ele vai falar, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano da carne, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso que Romanos capítulo, já me esqueci agora, capítulo alguma coisa aí, versículo, capítulo 12, versículo 2, ele diz: ali está a nova vida, ali está a nova vida em Cristo Jesus. Transformai a sua vida pela renovação da sua mente. Diz a palavra do Senhor: não vos conformeis com este século, porque este século, diz a Bíblia, ele cega o nosso entendimento das coisas do reino de Deus. Por isso a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis, não entre na forma do mundo, mas transforme a sua vida pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar
as melhores coisas que Deus tem para você, a vontade de Deus. Então eu tenho que renovar a minha mente para eu experimentar a vontade do Todo-Poderoso. Então a palavra do Senhor diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e mais, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, que procede da verdade. Aí está a palavra de Deus para nós. E eu quero deixar para você ler em sua casa, por causa do tempo, dentro do mesmo tema do novo homem. Como é que é o novo homem? O que nós temos que fazer agora, depois que nós conhecemos a graça e a verdade? Depois que nós sabemos que estamos sendo levados para o reino de Deus, a salvação. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, você vai lendo. Ali você vai ver as regras bíblicas para o viver santo. Para aquele pecador que Jesus veio, morreu por ele, o perdoou e o salvou, como que ele deve viver agora? As regras estão em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, você pode aprender. Então, trazemos hoje, dentro do estudo de verdade confundida, novo nascimento, nascimento espiritual do novo homem espírito com o velho homem. Então, novo nascimento confundido com o conhecimento físico, trazendo como base a experiência de Nicodemos com Jesus. Então, amado de Deus, aí está, derramada sobre o seu coração, o semeador Deus semeou dentro do seu coração hoje a doutrina da graça e da verdade, o ensinamento da nova aliança, o ensinamento segundo o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então agora é com você, tá bom? Agora é como diz a Bíblia, se é que você está ouvindo, se é que você quer, se é que... é tudo agora é com você. Não é Deus, não, é você. É você que vai escolher qual caminho que você quer seguir. Ou o caminho da vida, ou o caminho da morte. Você quer seguir qual pastor? O pastor homem, o pastor do mundo ou o pastor Jesus Cristo? Qual é que você quer seguir? Você vai seguir a doutrina dos homens, os rudimentos do mundo, ou você quer a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ou você quer o reino de Deus? Está nas suas mãos agora. Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora em oração em favor de todas as nossas famílias da fé. A família da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, que são os membros, são os trabalhadores que têm, meu Pai, mantido essa programação no ar, através dos dízimos, das ofertas que nós temos investido para a pregação do reino de Deus. Assim como o Senhor Jesus era assistido com as ofertas para as suas necessidades, assim nós também podemos manter essa programação de segunda a sexta, 8 da manhã, e de terça a sábado, 11 horas da noite, para levar o reino de Deus. Por isso eu peço por essa família maravilhosa, essa família obediente ao Senhor, que está na graça e na verdade, que saiu da caverna e hoje está iluminado, meu Pai. Agradeço pela vida deles, peço ao Senhor a ministração dos anjos de Deus em favor de cada um, membro trabalhador da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Assim também como eu oro, meu Pai, pelas causas dos nossos amados ouvintes desse programa na Rádio Metropolitana. Oramos pela saúde, a pedido de pessoas pela saúde, pessoas que estão internadas em estado grave. Meu Deus, pedimos pela prosperidade, pessoas que estão desempregadas, meu Pai, precisam, porque o Senhor mesmo disse que o dinheiro nos atende a tudo. Ele não está na frente do Senhor, mas Ele nos atende a tudo neste mundo. Então oramos pela prosperidade, oramos pelas causas da justiça, oramos pela libertação dos vícios, oramos pela cura do teu povo, meu Pai. Oramos pela libertação
de pensamentos destrutivos, de pensamento de depressão, pensamentos de tristeza, espírito de angústia, espírito de depressão, de medo. Nós oramos agora em favor da causa de cada um, porque cada um está orando junto conosco agora diante do Senhor. Cada um está colocando junto aqui, meu Pai, em oração. Nós estamos ligando a oração da fé. Nós estamos ligando em oração agora o pedido do teu povo, que ele está fazendo em suas casas agora, meu Pai, ao Senhor, junto comigo. Ele está expondo diante do Senhor a necessidade dele. E nós, juntos, meu Pai, estamos ligando essa oração para que o Senhor a receba no céu. Porque o Senhor disse que quando a gente ora e crê no coração que vai receber o milagre, é assim que vai ser com a gente. Então, minha amada e meu amado irmão, creia que aquilo que você está falando agora diante de Deus é o que vai ser na sua vida. Porque a única maneira da gente agradar ao nosso Deus é confiando nele, é tendo fé nele. Então nós estamos nos aproximando de Deus em oração. Então vamos deixar ele ver a fé. Vamos deixar ele ver que você crê que ele vai te curar, que ele vai libertar essa pessoa da morte, que ele vai libertar essa pessoa do vício, que ele vai libertar essa pessoa da doença, vai libertar dos medos, da depressão, vai levantar você dessa cama, vai restaurar você desde o alto da sua cabeça à planta dos pés, você que não consegue andar, você que está, além de estar enfermo, você ainda está com a alma abatida, ainda está com o espírito pesado, está desanimado, mas eu declaro agora o Espírito do Senhor te levantando e você reagindo, porque você sabe que o poder de Deus está em você. Por isso a Bíblia diz que Deus faz na nossa vida infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dele que está dentro de nós. Ah, minha amada irmã, você que está acamada, oh meu amado irmão, você que está com esse problema gigantesco na sua vida, você tem poder, e esse se chama o poder da fé. Você tem que dizer: eu creio, não fala mais nada, diga para Deus: eu creio e eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou me levantar, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero tomar posse da minha bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, a quem eu sirvo com toda a minha força, de todo o meu coração. Nós entregamos a Ti todos os nossos pedidos, toda a nossa petição, toda a nossa súplica, já te dando graças, porque nós cremos no milagre que o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que em Cristo Jesus nos abençoou, nós cremos que nós recebemos hoje, agora, no nosso coração, o milagre de Deus. Amém? E graças a Deus.